Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem? Que bom. Que bom que está bem. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que o Silvino falou sobre a chuva aqui, para você entender a dimensão do que está acontecendo. Na quarta-feira, o teto das salas de cima veio abaixo, várias partes do teto. Se você não teve a oportunidade de subir lá, a quantidade de água foi muito grande. Ontem o Juan mandou um vídeo para a gente dessa parede aqui, na hora da chuva. Não era uma goteira, era uma cascata descendo por essa parede. Daí a preocupação com a programação da tarde. Porque se chover, nós não temos área de escoamento aqui. Tudo bem? Ontem à noite tivemos alguns heróis aqui trabalhando para que pudéssemos estar pela manhã. Eu confesso que eu acordei hoje cedo, olhei o celular, a previsão da chuva, foi a primeira coisa que eu fiz. Já acordei bem cedo. E a hora que eu olhei, dizia que 11 horas da manhã, chuva com trovoada. São meio-dia. E até agora, Deus tem ouvido a minha oração e de mais alguns aqui. Porque a chuvinha não é nada para Ele, né? Enfim, eu conheço várias histórias de chuva. Tem uma ilustração de uma igreja que orava para que chovesse no tempo de estiagem. Vocês conhecem a ilustração, né? Só uma pessoa teve guarda-chuva que acreditava que ia chover. Deus é Deus, a gente não é. Ele faz como Ele bem quer. Mas, é claro, compete a gente ter prudência, ter sabedoria. E dentro dos nossos limites, das nossas capacidades, agir com prudência. É por isso que a gente está reunidos em oração, tentando tomar alguma decisão em relação a isso que aconteceu aqui. Você pode não estar percebendo. Mas, enfim. Para vocês terem uma ideia da chuva que caiu em São Paulo, vocês moram em São Paulo, vocês sabem, né? Eu vou contar o que aconteceu na minha casa. Eu moro num apartamento. Eu e a Kênia temos um gatinho. E o gatinho, assim, é um gato preto. E ele é bem arisco, né? Ele é carinhoso também. Mas na quarta-feira eu estava em casa trabalhando e começou a chuva, o gatinho miou alto, correu, entrou na minha perna, assim, entre o sofá e a minha perna, agachou e ficou miando durante o momento da chuva. Eu nunca tinha visto o gatinho tendo essa reação, né? Isso me preocupou, porque na hora eu fico pensando, se está acontecendo o que está acontecendo em São Paulo com a chuva, a quantidade de pessoas que devem estar sofrendo por causa dessa chuva não é pequena. Nunca é pequeno o que acontece em São Paulo. Qualquer calamidade em São Paulo é de dimensões gigantes. E às vezes a gente está lá dentro do apartamento, quietinho, no quentinho, protegido da chuva, e a gente para de enxergar um pouco dessa realidade que está ao nosso redor. Ok? Jesus estava conectado com essa realidade o tempo todo. A pregação de Jesus o tempo inteiro é para que a gente, olhando para o que está acontecendo ao nosso lado, tomemos uma atitude. Não é isso que Jesus faz, e é isso que Ele instrui os seus discípulos a fazerem. Nós não nos conformarmos com o que está acontecendo do lado. Não é porque sempre acontece, sempre aconteceu, em todo momento aconteceu, que isso é o sonho de Deus, que isso é o plano de Deus, e que nós devemos achar que essas coisas são normais. Na verdade, tudo aquilo que conspira contra o propósito pelo qual eu e você fomos criados para viver, não pertence ao reino de Deus. Basicamente, se existe a possibilidade de um dia a gente alcançar uma vida nos céus, né? A vida idealizada do que é o bom, é porque existe uma outra forma de viver. Uma forma, então, que está em desarmonia com o reino de Deus. Uma forma de viver onde existe injustiça, mentira, roubo, assassinato, corrupção, manipulação, controle, uso abusivo de poder. Contra todas essas formas ou faces daquilo que está em desarmonia com o reino de Deus, a Bíblia tem uma palavra. Essa palavra é inferno. E é isso. Inferno. Enfim, nós estamos aqui dando continuidade a uma série. Hoje é o último dia dessa série, As 4 Faces de Cristo. Nessa série nós estudamos os 4 evangelhos, aspectos específicos dos 4 evangelhos. Basicamente, a linha central, aquilo que motivou o autor a escrever cada um dos evangelhos. Nas semanas anteriores, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. Sinóticos porque são paralelos. Tem muitas narrativas paralelas ali nesses evangelhos. Hoje nós vamos estudar o evangelho de João.
Vamos ao contexto histórico, para a gente entender por que João começa a escrever o seu evangelho, o que motiva a escrever. O evangelho de João tem, basicamente, uma mensagem central. E essa mensagem ela tem 2 desdobramentos. Eu queria essa manhã tentar conversar com vocês sobre esses 2 desdobramentos dessa mensagem. Ok? Mas o que está acontecendo? Provavelmente é a última década do primeiro século. A igreja cristã está enfrentando, pela primeira vez, os desafios do pensamento filosófico helenista. A igreja cristã havia se espalhado pelo mundo através de 2 processos. O primeiro processo foi a viagem dos discípulos. Eles saíram pelo mundo do tempo deles, pregando e falando do evangelho, essa mensagem chamada evangelho. Só que existe um segundo fator, o próprio dia do Pentecostes, lá em Jerusalém, quando Pedro se levanta para pregar, o texto de Atos conta para a gente que o mundo estava reunido ali, gente de muitas nações que tinham vindo celebrar aquela festa, e agora eles se convertem. No primeiro dia que Pedro prega, 3.000 se convertem, mais uns dias depois, mais 2.000 pessoas se convertem, e agora eles voltam para as suas residências espalhados pelo mundo. O evangelho se espalha numa velocidade extraordinária. E pessoas agora que estão nesses lugares começam a testemunhar e o evangelho vai crescendo. No final do primeiro século, a igreja cristã estava agora diante de uma nova realidade. O conceito helenista, a filosofia do pensamento dualista de Platão agora estava permeando o seio da igreja cristã. E se não bastasse apenas esses desafios, muitos estavam questionando os ensinamentos dos apóstolos e outros ainda questionando que Jesus Cristo era realmente quem os apóstolos afirmavam que era, questionando que Jesus Cristo era Deus. Como se isso também não bastasse, existiam disputas internas dentro da igreja por cargos de liderança. As comunidades em diversos pontos, os bispos em diversas cidades já estavam disputando liderança, poder, controle da igreja. Agravando isso ainda, o Sinédrio havia iniciado um processo de perseguição contra os cristãos. E claro, Roma não ficou de fora do processo. Se você olhar para a história, você vai encontrar o Império Romano de forma massiva, agora vindo com uma perseguição contra os judeus, inclusive contra os cristãos, tentando sufocar a chamada revolta dos judeus, ou grande revolta judaica, que se iniciou por volta do ano 60, 62, e perdura até a metade do segundo século. Esse é o cenário, esse é o ambiente. E possivelmente João, o autor do Evangelho, do 4º Evangelho do Novo Testamento, provavelmente recém-liberto do seu cativeiro em Pátimos, olhando para a condição da igreja que existia, ele toma uma decisão de escrever. E ele não mede palavras para afirmar aquilo que ele crê a respeito de Jesus Cristo. Para João, Jesus Cristo não é apenas um grande profeta no passado. Jesus Cristo não é um grande ativista político. Jesus Cristo não é apenas um homem iluminado, revolucionário em seu tempo. Para João, Jesus Cristo é a causa absoluta de toda a existência, de toda a realidade humana. Para João, não existe realidade humana sem Jesus Cristo. Ele não mede esforços nem palavras para afirmar suas convicções. O interessante é que suas convicções não são frutos de uma crença, não são frutos de uma ideia. João tinha suas convicções porque João estava lá. João teve uma experiência de vida com o Cristo. João foi uma pessoa que conviveu, não apenas ouviu, mas João presenciou coisas que muitos de nós hoje duvidamos. Coisas que, se acontecessem no nosso tempo, com outras pessoas, muitos de nós continuariam duvidando, mas João estava lá. E eu garanto que, se você parar para pensar nas experiências de vida que você teve ao longo dos seus anos de vida, experiências reais, momentos com pessoas, momentos bons, ruins, quando você se lembra deles, podem as pessoas dizerem a você que aquilo não existiu. Você diz assim: eu estava lá. João estava incomodado com um novo discurso do cristianismo no final do primeiro século, dizendo que Jesus não era quem Jesus realmente era, na perspectiva de João. As palavras de João. João capítulo 1. Ele, na primeira sessão do seu evangelho, na introdução do evangelho, ele já vem dizendo
com todas as letras, com todas as palavras, a concepção que que João tinha a respeito de quem era Jesus. Verso 1. No princípio era aquele que é a palavra, ou verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E agora prestem atenção. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Só pela introdução do livro, já fica claro para qualquer leitor qual é a crença, qual é a percepção ou compreensão que João tem a respeito de Jesus Cristo. Está claro? E é óbvio que algumas coisas se evidenciam nessa declaração. Alguns não acreditavam em Jesus, não o receberam, não o aceitaram, não o reconheceram. Mas outros, sim, o reconheceram. E esses, algo extraordinário acontece. São chamados, deu-nos o direito de nos tornarmos, é essa a palavra que ele usa. Não é a ideia de um rótulo, é a ideia de uma nova realidade. Algo que não era e agora se torna uma nova realidade. Essa realidade, filhos de Deus. E ele conclui esse pensamento dizendo uma coisa muito simples. Isso não é através da descendência carnal. Ele diz que isso é por causa de Deus. É um processo que acontece além da nossa realidade. Mas é um processo que entra na nossa realidade e muda essa realidade em algo melhor. E esse algo melhor, entenda, é aquilo que Deus sempre idealizou para a vida humana, para a realidade do nosso mundo. Deus criou o mundo para viver de acordo com um propósito. Se é que a gente pode dizer, Deus tinha um sonho para a vida de cada um de nós. Uma realidade diferente dessa realidade que nós vivemos. Uma realidade onde o que molda, o que movimenta a vida não é o inferno. Certa ocasião, eu estava pregando numa outra igreja, há muitos anos atrás. Terminou a pregação, um senhor, por volta de 50 anos, me procurou. Queria conversar comigo, a gente marcou algumas horas depois, no mesmo dia a gente conversou. E ele começou a contar a sua vida, e basicamente ele já introduziu dizendo o seguinte: pastor, eu sou muito pecador. Eu cometo um pecado, eu sei que é errado, só que eu repito esse pecado toda semana. E eu já tive fases na minha vida que eu queria me libertar dele, mas na verdade eu quero continuar fazendo isso. E eu já entendi, eu sou pecador, essa força é maior do que eu, como é que eu posso resolver isso? Sou pecador, eu continuo pecando, eu vou pecar. Apesar de eu saber que é errado, e o que é surpreendente nessa conversa que eu tive com ele, é que em um determinado momento ele disse que ele já havia se tornado cristão. E eu fiquei perturbado com essa conversa, com esse momento, porque, de alguma forma, eu estava compreendendo que o cristianismo na vida dele não foi algo bom. O cristianismo, em vez de transformar a vida dele em algo melhor, na verdade trouxe sobre ele culpa, um sentimento exagerado de culpa. Uma outra ocasião, eu estava também numa outra igreja, em outra cidade, sentado ouvindo um pastor pregar para a sua comunidade. Era o pastor da igreja pregando naquele sábado.
E ele disse uma coisa interessante. Ele estava preocupado com o crescimento espiritual da igreja. Ele estava falando que cada pessoa que estava sentada naquele dia ali precisava estudar mais a Bíblia, precisava orar com mais intensidade, precisava testemunhar mais, porque o que a gente estava fazendo como comunidade ou como pessoas não era suficiente. Na verdade, isso me perturbou demais, porque, na verdade, o problema não é estudar a Bíblia, o problema não é testemunhar, isso são coisas boas, quando eu e você fazemos. O problema era o ponto de partida, a pressuposição daquele pregador. A ideia de que nós não somos suficientes para Deus. A ideia de que tudo aquilo que fazemos na nossa vida é pouco e precisamos fazer mais. Em essência, o que ele estava falando naquele sábado pela manhã era que se, talvez, ele insistisse exaustivamente nessa ideia, algumas pessoas ficariam com a consciência pesada, com o sentimento de culpa, e talvez pudesse ocorrer uma transformação. E sabe, não é isso que eu vejo ou compreendo no Evangelho. Eu não vejo Jesus, por exemplo, na verdade eu vejo Jesus fazendo uma coisa diferente. Ele se aproxima, todo o processo de ira, de inconformidade de Cristo, com o processo religioso do seu tempo, está centrado justamente nos líderes religiosos do seu tempo, que sobrecarregavam as pessoas com um sentimento de culpa. Olha o que Jesus diz, em determinado momento, a um grupo de estudiosos da Bíblia. Ele diz assim: quanto a vocês, peritos da lei, ai de vocês, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Isso está em Lucas, capítulo 11, 46. Um pouco mais à frente, falando desse mesmo grupo de pessoas, Jesus vai chamá-los de filhos do diabo. Na verdade, você vai encontrar que Jesus está o tempo inteiro lutando contra esse comportamento religioso. Jesus está, em um outro lugar, ele fala assim: vocês parem de atrapalhar aquelas pessoas que querem entrar no reino de Deus. A questão é que o Evangelho propõe uma coisa em nível profundo, uma mudança de identidade em nível essencial. É num nível que só você conhece, o nível de quem realmente você é, no íntimo do seu ser. O Evangelho propõe uma mudança, uma transformação nessa perspectiva. Basicamente, é isso que nós encontramos no Evangelho de João. O Evangelho de João ele começa dizendo, como acabamos de ler, a ideia de uma encarnação, a ideia de que algo novo acontece na realidade humana, algo extraordinário. Uma das expressões usadas por João no seu Evangelho, e só João usa essa expressão, pelo menos 4 vezes no Evangelho que ele escreve, é a expressão unigênito, se referindo a Jesus. E essa expressão grega, ela basicamente carrega em si a ideia de algo único, sem paralelo. Seria mais ou menos como João dizer o seguinte: que não existe nada ou ninguém na realidade humana ou não humana que se compare a Cristo. Cristo é único. João parte a crença ou o ensino do seu Evangelho de que em Jesus existe algo novo acontecendo na realidade. E ele chama isso de encarnação. O momento em que a realidade maior do Criador, a palavra criadora, o Verbo. E um parênteses aqui só para você compreender melhor essa conexão de João. Eu sei que muitos de vocês já conhecem um pouco desse tema. Esse é um dos temas mais básicos do cristianismo. Mas eu espero que você hoje compreenda isso numa dimensão um pouco mais profunda. João, quando usa a expressão a palavra ou o verbo, ele está fazendo uma conexão com a Gênesis. Porque a Gênesis começa afirmando que Deus disse. No momento em que Deus diz, eu não sei se uma palavra específica ou se uma expressão, eu não sei o que Deus diz, mas no momento que Ele diz, a vida acontece. E se você parar para pensar ou analisar a Gênesis, antes de Deus tomar a primeira atitude verbal, o que existia na realidade do planeta Terra? Apenas trevas, caos, morte. E quando Deus diz, existe
vida. E João afirma isso, sua primeira declaração. Ele é a palavra, nele estava a vida. E a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Para João, esse processo é um processo único na história da humanidade. João está querendo afirmar que, apesar de existirem outros grandes pensadores, outros grandes homens idealistas, ao longo de toda a história humana, Jesus é diferente de todos esses, porque Jesus não é apenas um homem, Jesus é a encarnação do Deus absoluto, do único Deus, de toda a realidade existente. É claro, João é judeu. E é claro, João apresenta esse Deus na perspectiva do judeu. Enfim, se o Evangelho de João encerrasse por aí, estava ótimo. A gente já consegue entender, na perspectiva daqueles homens que viveram com Jesus, no caso João, quem realmente é Jesus. A questão é que o Evangelho de João, ele dá um passo mais profundo no conceito da encarnação. Algo que nós, como cristãos, nos esquecemos há muitos anos. Algo que é pouco pregado, algo que é pouco falado, algo que é pouco estudado. Sabe por quê? Porque isso mexe com a nossa identidade essencial. Alguns dos evangelistas, por exemplo, Paulo, ele afirma algo extraordinário. Ele diz assim, ele escreve para os Colossenses: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Um pouco mais à frente ele afirma o seguinte aos Coríntios, à igreja de Corinto. Eu ia falar aos corintianos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Entenderam? Se alguém está em Cristo, começa a ser participante daquilo que Cristo é, algo novo, presente na realidade humana. E aqui ele fala de uma nova criação, porque as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. No pensamento dos primeiros discípulos, eles estavam convencidos, eles afirmavam, que quando eu ou você nos identificamos com Cristo, no que se refere à morte de Jesus e à ressurreição de Jesus, algo dentro de nós morre e algo dentro de nós nasce. Para eles era isso que movimentava a fé, a certeza de que algo estava acontecendo, algo que transcende o entendimento humano, o entendimento convencional humano. Ao ponto de que, num determinado momento, o próprio Paulo, ele afirma o seguinte: a vida que nós antes vivíamos, podendo se referir ao passado como sendo algo passado. Para esse conceito, existe uma expressão que eles usavam, os primeiros cristãos, chamado o velho homem. O velho homem morria e ressurgia algo novo. É o conceito do novo nascimento. Na verdade, o conceito de um renascimento, um novo nascimento, ele é comum a todos os ritos, os credos existentes ao longo da história. É comum a ideia de morte e renascimento. Mas para os primeiros discípulos de Jesus, existe um novo reposicionamento desse conceito. Esse conceito ganha um valor único, exclusivo, uma vez que você se identifica na morte de Cristo e na ressurreição dele. Na verdade, esse conceito ele parte de uma ideia básica e elementar. A ideia de que existe uma transição, existe um movimento. Quando Deus age na sua vida, algo é movido dentro de você e você sai da morte e passa para a vida. Ok? O próprio Jesus declara assim: nós passamos da morte para a vida. Isso está em João capítulo 5, verso 24. E se você não entende bem esse conceito, lembra da história do encontro de Jesus com a prostituta.
Alguns religiosos do tempo de Jesus levaram uma mulher injustamente acusada, ou justamente acusada, não é essa a questão agora, para Jesus e iam matá-la naquele momento. E Jesus conversa com esses religiosos e conversa com a mulher. Naquele momento, a mulher prostituta, ela é movida da morte para a vida. O interessante é que Jesus, quando conversa com ela, ele tem uma declaração extraordinária. Declaração famosa, todos nós conhecemos. Ele diz assim: eu também não te condeno. Só que a declaração de Jesus não para nesse ponto. Ele diz assim: vá agora e abandone a sua antiga vida. Para Jesus, esse movimento da morte para a vida, ele está diretamente associado a uma decisão consciente, permanente, constante, em querer essa mudança, em buscar essa mudança. Não valeria de nada na história da mulher prostituta, apenas eu também não te condeno. A salvação real na vida daquela mulher ocorre através da declaração: eu já te movi da morte para a vida. Agora quer permanecer na vida? Não volte a viver aquele sistema perfeitamente projetado que te leva a praticar os mesmos atos, as mesmas atitudes, as mesmas consequências. Não volte a esse sistema de vida. E nesse contexto, essa é uma decisão. Na verdade, Paulo, ele trabalha um pouco nessa perspectiva. O mesmo homem que disse que agora não vive mais aquela vida do passado, num determinado momento, ele compreendendo o Evangelho de Deus, falando à igreja de Corinto, ele fala: vocês são agora o quê? O corpo de Cristo. Para Paulo, Cristo, ele não é apenas uma figura, um homem que viveu no passado, há 2000 anos atrás, na Judéia. Para Paulo, Cristo, o corpo de Cristo, está presente aqui, neste lugar, neste momento, através da minha vida e da sua vida. Quando alguém aceita o Evangelho e se converte, experimenta uma transformação, é movido da morte para a vida. Quando alguém experimenta isso, na visão de Paulo, o Evangelho, mais uma vez, se torna carne e osso. E esse é o segundo aspecto central do Evangelho de João. A encarnação não acontece apenas em Jesus Cristo. A encarnação acontece na vida de todos os discípulos de Jesus. Mas como pode ser isso? Deixa eu contar algo sobre a estrutura educacional do povo hebreu. O que eu vou dizer de conhecimento de muitos de vocês, mas é importante, nesse momento, nós relembrarmos esse conceito. Na centralidade da fé judaica estava a Torá. Para o judeu, a Torá é parte de uma experiência lá do deserto. Eles acreditavam que Deus havia falado diretamente ao povo, e depois tinha chamado o profeta, e tudo aquilo que Deus disse ao povo e instruiu o povo através do profeta, Deus deu numa versão copiada, escrita. Essa versão, a Torá. Para um judeu, a questão não é se o que está ou não na Torá é certo ou errado, a questão é quando é que nós vamos começar a aprender a Torá. Eles discutiam a idade da criança, qual a idade que a criança deveria começar a estudar a Torá. E você tem que lembrar de uma coisa muito importante: naquele tempo não existiam as Bíblias como temos hoje. A imprensa foi inventada em 1400. Na melhor das hipóteses, uma cidade pequena tinha uma versão da Bíblia, ficava lá na sinagoga, e essa Bíblia, a Torá, o Antigo Testamento, mais a Torá, só era aberta essa caixa, esses livros, talvez uma vez por semana. A possibilidade de você pegar e estudar sozinho não existia. O que levou, então, ao judaísmo a desenvolver um método de ensino da Torá extraordinário. Flávio Joséfos, descrevendo esse processo de educacional judaico, ele cita dentro de um poema dele,
elogiando a si próprio e a nação pela qualidade do ensino. Aos 6 anos, as crianças eram iniciadas nesse processo. Nessa primeira fase, existiam 3 fases. Na primeira fase, aos 6 anos, dos 6 aos 10, essa criança provavelmente ia à sinagoga uma vez por semana escutar do rabino os ensinamentos da Torá. E os pais em casa, que já anteriormente haviam passado por um processo semelhante, também ensinavam os filhos. Ao ponto de que aos 10 anos, a maioria das crianças, todas as crianças praticamente, sabiam a Torá de cor. De cor. E isso é muito estranho ao nosso conceito religioso, conceito moderno de conceito moderno de aprendizado, não religioso. No conceito moderno educacional, você tem valor quando você despeja a maior quantidade de informações na hora certa. Aí você é inteligente, aí você é bom, aí você tem conteúdo. Para eles, a perspectiva de aprendizado era diferente. Vou exemplificar. Quantos aqui sabem o Salmo 23 de cor? Alguns de vocês. Salmo 91 de cor? Menos mãos, mas alguns de vocês. Você que sabe de cor vai entender com mais facilidade o que eu vou dizer. Quando você está angustiado, quando você está preocupado ou orando a Deus, e às vezes esses textos vêm na sua cabeça, esses textos não fazem parte de você. É essa a ideia. A Torá não é apenas uma informação que você digita no Google e ela vai aparecer para você estudar quando você tiver vontade. A Torá, uma vez que ela é estudada, decorada, desde criança, o texto passa a fazer parte de quem você é. Passa a fazer parte da sua identidade. E eles faziam isso porque eles acreditavam que se aquilo é a vontade de Deus para o ser humano, é porque essa é a melhor maneira de viver. Enfim, aos 10 anos, naturalmente algumas crianças tinham mais habilidade com relação ao texto do que outras. E o rabino agora ia fazer testes a essas crianças, e aqueles que eram muito habilidosos passavam para o segundo estágio de ensino. Se a criança não tivesse um bom conhecimento sobre a Torá aos 10 anos, ela não avançava nos estudos. Sabe o que acontecia com ela? Voltava para casa. E ela ia começar a aprender a profissão da família. Dos 10 aos 14 anos, na segunda fase do estudo, aí eles vão aprender o Antigo Testamento inteiro, vão decorar, até os 14 anos, todo o resto do Antigo Testamento. Tá? Mentes extraordinárias, mentes brilhantes do passado, já discutiram tudo sobre a religião que nós dizemos professar hoje. A pergunta é, será que eles não têm nada a dizer? Aos 14 anos, terminado esse processo, chega a hora do aprendiz escolher um mestre. Esse aprendiz agora ele vai procurar um rabino da cidade e vai se oferecer: eu quero ser seu discípulo, eu quero ser o seu aprendiz. O rabino não podia errar. O rabino pegava esse garoto e fazia uma sabatina com ele. Enchia ele de questões. Não só questões em relação à Torá, mas questões em relação ao que outros rabinos dizem sobre a Torá. Porque a tradição era oral. O rabino fazia isso porque ele entendia que se ele escolhesse alguém para ser discípulo, esse discípulo tem que ser alguém que esteja qualificado para perpetuar os seus ensinamentos. Mas mais do que isso, para se tornar como o rabino. O conceito do aprendizado na Judeia, na época de Cristo, é que uma vez que eu me torno discípulo de alguém, o meu papel é me tornar como o rabino. Não é apenas aprender do rabino, não é apenas desenvolver um conceito filosófico sobre os ensinamentos do rabino, não. É ter os mesmos conceitos, perpetuar os mesmos conceitos, se tornar alguém como o rabino, fazer exatamente aquilo que o rabino faria. Então um rabino, quando fazia uma entrevista nessa fase, ele não
tomava todos os cuidados para não cometer um erro, porque uma vez que esse rabino, ele não podia se dar ao luxo de errar, né? Uma vez que ele erra nesse processo, anos perdidos, não poderia. E agora vem a história de Pedro. Você encontra então Pedro, de repente, dentro de um barco com os demais discípulos, e aí Jesus andando sobre as águas. E Pedro olha para Jesus e fala assim: eu quero andar sobre as águas. Isso não tem lógica do ponto de vista da água, certo? Mas do ponto de vista do que significa ser discípulo de alguém naquele contexto, tem todo o sentido. Pedro está dizendo: se eu sou o teu discípulo, é porque eu preciso fazer as coisas que você faz. E se você anda sobre as águas, eu preciso andar sobre as águas. E aí Pedro coloca o pé para fora do barco e afunda. Aí Deus diz para Pedro, Jesus diz para Pedro o seguinte: homem de pouca fé. É claro que não existia nada de errado com Cristo. Em algum momento Pedro perdeu a fé. Em quem? Em Cristo ou nele mesmo? Naquele momento, Pedro deixou de acreditar que ele poderia ser alguém como seu mestre. Se você olhar para a história de Jesus Cristo relatada nos Evangelhos, a parte mais recorrente que você encontra sobre o momento que Jesus está decepcionado com os discípulos, nunca é pelo fato do discípulo não conseguir fazer alguma coisa, mas sempre é porque os discípulos deixaram de acreditar que eram capazes de realizar alguma coisa. O Evangelho encarnado, o Evangelho em carne e osso, era essa a experiência daqueles primeiros homens, daqueles primeiros cristãos. Algo que movia o ser humano da morte para a vida, algo que acontecia, uma transformação, um renascimento na sua identidade mais essencial. Não nas coisas periféricas apenas. É alguém que agora, conhecendo Jesus Cristo, compreendendo o Evangelho, se tornando um discípulo, passa a agir numa perspectiva diferente. Quando um rabino começava a falar, a apresentar os seus ensinamentos, nós encontramos Jesus com 30 anos mais ou menos, andando pelas margens do Mar da Galileia, chamando Pedro e Tiago para serem seus discípulos. Eles estavam ali pescando, imediatamente eles largaram as redes e seguiram Jesus. O que eles estavam fazendo? Pescando, a profissão da família. Na perspectiva dos líderes religiosos daquele tempo, eles não tinham as qualidades necessárias. Um pouco mais à frente, Tiago e João estavam ali pescando com seu pai, Zebedeu, deviam ser adolescentes, talvez lá 14, 15, 16, 20 anos. Aprendendo a profissão da família. Na perspectiva daqueles homens, daquele tempo, eles não estavam qualificados. O extraordinário é que Jesus juntou esses caras, todos eles, e mudou a história da humanidade. Isso me faz pensar uma coisa muito séria sobre o que é o Evangelho. Parece que Jesus acreditava muito mais na capacidade daqueles homens do que eles próprios. Parece que Deus acredita na sua capacidade muitas vezes mais do que você próprio. O Evangelho é a mensagem que fala que o mundo pode voltar a viver o propósito pelo qual ele foi idealizado por Deus, ele foi criado por Deus. O Evangelho é a mensagem que fala que através de Jesus Cristo, que veio contar para a gente como é viver dessa forma, cada um de nós pode ter a mesma experiência. E quando nós escolhemos na nossa vida ter essa experiência, o Evangelho mais uma vez se torna carne e osso. O mesmo Pedro que pisou na água naquele dia e afundou porque não acreditava que ele era capaz de ser igual ao seu mestre, pouco tempo depois ele estava na porta do templo dizendo a um paralítico: em nome de Jesus, levanta-te e anda.
Realmente algo extraordinário estava acontecendo na vida daqueles primeiros homens. E é esse o sonho de Deus para todos os seus discípulos, para todos os seus filhos, que não nascem de descendência natural. É esse o plano e o projeto de Jesus a seus discípulos. Quando Jesus chega a seus discípulos e fala assim: agora vocês vão pelo mundo e expandam o reino de Deus. Jesus faz uma coisa extraordinária. Naquele momento, Jesus vai embora. Jesus deixa o futuro em movimento na mão daqueles homens. Jesus não fica ali para dar as diretrizes, tem que ser desse jeito ou daquele jeito. Jesus acreditava sim que aqueles homens poderiam ser como ele na história humana. E a história humana não foi mudada apenas por Jesus Cristo. Aqueles 12 primeiros homens, eles se espalharam pelo mundo. E a gente está aqui por causa da pregação desses caras. Se não fossem eles, vocês não conheceriam a história de Jesus Cristo. A questão é que quando você lê João capítulo 17, me permitam falar, decora o texto. Na última conversa que Jesus tem com os discípulos, ele está ali agora orando aos discípulos, porque ele sabe que na sequência eles vão a Getsêmane, ele vai ser traído, morto. Os discípulos vão ficar desesperados. Naquele momento, Jesus reúne os 12 e fala: deixa eu orar por vocês. E Jesus fala muitas coisas bonitas nessa oração, mas uma das frases que mais me chama a atenção, ele diz assim: eu oro para que isso que vai acontecer na vida de vocês não aconteça apenas na vida de vocês. Eu oro para que essa mensagem também transforme a vida daqueles que se tornarão discípulos por causa da vida de vocês. Jesus está orando pelos discípulos dizendo: a missão de vocês vai mudar o mundo. Eu acredito que vocês são capazes. Eu sei que eu tinha que encerrar. Mas tem uma coisa muito importante numa das pregações de Jesus. Eu não posso deixar de falar agora para vocês. Quando Jesus reúne ali muitos dos discípulos e começa a sua penúltima pregação, provavelmente. Está registrado em Mateus capítulo 25, ele fala de um julgamento, fala do céu e do inferno. E naquele momento, Jesus fala que as pessoas que vão ser salvas são aquelas que cuidaram dos pobres, se preocuparam com os que não tinham roupa, cuidaram daqueles que foram injustiçados. Você conhece bem o texto. Ele termina dizendo: venham para a casa de meu pai. Por outro lado, o que leva os demais a não serem salvos é porque eles olharam para o inferno de mundo que estava ao redor deles e acharam que estava tudo bem, que isso não tinha nada a ver com eles. Uma outra forma de dizer, eles escolheram para si próprios viver essa nova realidade, uma realidade em desarmonia com o sonho de Deus para a minha vida, para a sua vida. E o juiz deu a esses homens e mulheres aquilo que eles escolheram. E a minha pergunta é para você: por que a gente está aqui ainda vivendo muitas vezes uma religião? Eu sei que muitos de vocês têm tido uma experiência com Deus extraordinária, mas muitos têm vivido uma religião como cristãos sem sonho, sem propósito, não acreditando naquilo que Deus acredita sobre eu e você, acreditando que nós podemos ser pessoas melhores, podemos ser pessoas extraordinárias, podemos fazer diferença na vida de muitas pessoas. Deus fala que quer chamar todos nós de seus filhos. Jesus acredita que seus discípulos são capazes dessa façanha. E sabe, se eu estou aqui essa manhã, se você está aqui essa manhã, é porque de alguma forma Deus ainda está trabalhando na sua vida. Está dizendo para você: vocês podem se tornar o evangelho vivo no meio da cidade de São Paulo. Sabe por que não podia chover hoje de manhã aqui? Nós precisamos ser luz na cidade de São Paulo.
Sabe por que esse processo da pregação do Evangelho não pode parar? Porque a luz do mundo, a luz que veio ao mundo, disse a seus discípulos: vocês são luz. Não pode parar. E eu acredito que vocês são luz aqui em São Paulo. E meu desejo é que essa crença não seja só apenas uma crença, seja um fato. E que da mesma forma que no passado aqueles homens tinham a convicção de algo extraordinário acontecia na vida daqueles que reconheciam Jesus Cristo, aceitavam o Evangelho e se transformando o Evangelho em carne e osso naquele tempo, isso possa acontecer no nosso tempo, na nossa igreja, na nossa cidade. E assim um dia Jesus voltará. E a nossa vida apenas continuará sendo aquilo que ela já é aqui, agora. Amém. Então a gente é só... Estava no começo, Ele é Deus, por Sua palavra, todo
lembrou de um homem idoso de cabelo branco, um homem que, na compreensão dessa mulher, era o Evangelho encarnado, era o homem de Deus, era um filho de Deus. Ele foi até o hospital, a história é bem essa mesmo, que você já está imaginando. Ele orou pela menina, em nome de Jesus. O desejo dele era que ela voltasse à vida. E a Nathalie voltou à vida. Porque uma pessoa que, segundo ele próprio, na sua adolescência, era um mundano, que apesar da sua identidade cristã na infância, se tornou um ateu, o Evangelho chegou até ele. O Evangelho mudou a vida dele, movendo ele da morte para a vida. É isso que o Evangelho faz. Não é a palavra que cria, mas é a palavra apenas que é possível toda a existência quando pronunciada. E esse nome é Jesus. Senhor Deus, muito obrigado porque nós podemos estar aqui em São Paulo sendo luz nessa cidade. Podemos, como comunidade, estar vivendo esse processo de um apoiando o outro, um crescendo através do ensinamento do outro, compreendendo cada vez mais com discernimento o teu Evangelho e entendendo que esse Evangelho ele se torna carne e osso na nossa vida, assim como se tornou carne e osso na vida de Jesus e dos seus primeiros discípulos. A gente sabe que esse é o teu sonho para a nossa vida. A gente sabe que quando o Senhor, como Criador, fez toda essa nossa realidade, o Senhor sonhava com algo bom, algo que pelas escolhas de homens e mulheres ao longo da história nos leva à condição da realidade de um mundo de 2017, triste, longe dos teus planos, em desarmonia com o teu reino, um verdadeiro inferno nessa terra. A gente está aqui porque a gente quer uma vida diferente. Então, Senhor, pega esse nosso coração, arranca, aperta, destrói, coloca algo novo dentro do nosso coração, dia após dia. Coloque em nós a certeza de que nós podemos ser aquilo que o Senhor sonhou para a nossa vida. Nos ajuda a acreditarmos que somos capazes de cumprir a missão deixada pelo Cristo. Senhor Deus, abençoa todos que estão aqui. Tem pessoas passando por aflição, dificuldade, problemas de todo tipo. A vida é assim. Tem pessoas lutando com pecados. Há muitos anos a vida é assim. Senhor, por favor, nos liberta disso. Nos dá uma nova perspectiva de vida em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado pela presença de vocês, mas eu preciso da atenção de vocês um minuto. Podem sentar um segundinho.